Eu fico pensando o que São José Maria ia pensar, o que ele iria falar se ele vivesse nos dias atuais e ele soubesse que nós estamos perdendo a nossa alma por causa de um aparelhinho chamado celular. Que nós, seres humanos, estamos perdendo a nossa salvação pelo vício de ficar assim num objetozinho. Parece muita loucura, né? Mas... E São José Maria Escrivá, não só ele, como vários outros santos, eles dão conselhos que parecem ser tão novos, tão modernos, de problemas que na época deles nem existia. E hoje eu separei aqui 6 conselhos de São José Maria Escrivá, tirados desse livrinho aqui, chamado Caminho, que nos ajudam a ter uma vida mais ordenada e santa. O meu nome é Gabriela e aqui nesse canal a gente fala sobre vida interior, sobre leituras, sobre estudos, sobre catolicismo. Então, se você já gosta desses assuntos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E o primeiro conselho de São José Maria Escrivá é: seja útil. E esse conselho a gente encontra aqui no ponto 1 do livro, e ele diz assim: que a tua vida não seja uma vida estéril, sê útil, deixa rastro, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Então, o que São José Maria está tentando nos dizer aqui é para você não viver à toa, você ter uma vida que dê frutos, é você agir com propósito, você não buscar uma vida cômoda, mas sim uma vida frutuosa. Isso aqui começa com um pouco, com as coisas pequenas. Então, é você já levantar da cama com prontidão, é você fazer algo que precisa ser feito sem preguiça. E tem inúmeras maneiras de você ser útil, né? Então, se você é estudante, seja útil se dedicando aos seus estudos para que no futuro você possa usá-lo para servir, que ele tenha uma utilidade. Se você está doente, debilitado, seja útil aceitando a sua situação com paz e oferecendo o seu sofrimento pelos outros. A utilidade aqui, ela não necessariamente tem a ver com você fazer um grande feito, uma grande obra, uma coisa extremamente visível, mas sim você utilizar do teu tempo, dos teus recursos para poder agradar a Deus, para poder ajudar o próximo, para poder pelo menos um pouquinho conseguir salvar alguma alma. Então é isso, a gente não pode se entregar à inutilidade. O conselho número 2 é: não seja um covarde. E esse conselho a gente encontra no ponto 18. Obstinas-te em ser mundano, frívolo e estouvado, porque és covarde? Que é, senão covardia, esse que não queres enfrentar-te a ti próprio. Então ele diz aqui que a pessoa que não quer enfrentar a si mesma, ela é uma covarde. A covardia, ela não tem a ver com você temer aos outros, temer alguma situação, mas sim você temer a sua própria conversão. É o medo de mudar, de se encarar, de sair da zona de conforto. É aquela pessoa que ela evita o espelho da consciência, né? A pessoa que foge da cruz. Eu não sei se vocês já conviveram com alguém assim, já ouviram isso ou vocês são assim, mas tem pessoas que falam assim: ah, eu não quero saber o que é pecado, o que não é. Ah, não me conta isso que eu não quero saber. Ela não quer saber a maneira correta de fazer as coisas porque ela sabe que vai ter que viver de acordo, né? Se ela não tem consciência, então ela não sabe, então ela não precisa. Mas na verdade, essa pessoa, ela tem sim condições de saber. Não é aquela pessoa que ela está na ignorância porque ela não tem consciência, porque ela não tem recursos. Não é alguém que está lá na Coreia do Norte, isolada do mundo, sem conhecer nada, nem ninguém, sabe? É a pessoa que ela é católica, ela tem um catecismo dentro de casa, ela tem uma Bíblia, ela tem internet, ela não procura as informações de como que ela pode servir melhor, como que ela pode se converter, ir mais profundo. Então ela quer viver ali no raso e ela continua sendo frívola, mundana. Ela percebe que ela tem pecados, mas ela prefere ignorar, ela fica apegada ao pecado, aos maus hábitos. Então nós não podemos ser covardes, a gente tem que ter a coragem de olhar no espelho e nos enfrentar, de enfrentar os nossos defeitos, porque se nós queremos ser santos, como que a gente
vai ser santo se a gente não enfrentar esses defeitos, a gente não consertar, a gente não melhorar. E não tem como a gente consertar e melhorar se a gente não sabe quais são esses erros. Como que a gente faz para poder eliminá-los da nossa vida? O terceiro conselho é: tenha planejamento e ordem. E eu vou ler aqui do ponto 76 ao 80. Ele diz assim: se não tens um plano de vida, nunca terás ordem. Sujeitar-se a um plano de vida, a um horário, é tão monótono, disseste-me, e eu te respondi: há monotonia porque falta amor. Se não te levantares a uma hora fixa, nunca cumprirás o teu plano de vida. Virtude sem ordem, estranha virtude. Quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo e, portanto, poderás dar mais glória a Deus trabalhando mais ao seu serviço. Então, São José Maria, ele fala que quando a gente tem ordem, a gente tem um planejamento, nos sobra tempo para que a gente possa servir melhor a Deus. A gente consegue ter mais tempo para Deus. Então, sem planejamento, sem rotina, você vai viver à deriva. E ele propõe aqui um plano de vida. Então, é você ter horários de oração, de estudo, de trabalho, de descanso. E ele diz: virtude sem ordem, estranha virtude. Então, não há como você querer ter virtudes se você não tem ordem. E a ordem exterior, ela é um reflexo da ordem interior. Não tem como você ser ordenado interiormente se a tua vida exterior ela é um completo caos. Se você não tem horários, se você não tem rotina, se os seus compromissos são uma bagunça, o seu ambiente é uma bagunça, muito dificilmente você vai ter uma vida interior ordenada, porque o exterior ele reflete a nossa alma. O quarto conselho é: tenha disciplina e constância. Vou ler os pontos 994, 95 e 96. Tu não deves trabalhar por entusiasmo, mas por amor, com consciência do dever, que é a abnegação. Inabalável, assim tens de ser. Se fazem vacilar a tua perseverança, as misérias alheias ou as próprias, formos um triste conceito do teu ideal. Decide-te de uma vez para sempre. Tens uma pobre ideia do teu caminho quando, ao te sentires frio, julgas tê-lo perdido. Então, São José Maria aqui está enfatizando como é preciso a gente ter constância, a gente ter disciplina e não nos deixarmos sermos levados pelos sentimentos, pelo sentimentalismo, pela motivação momentânea. Então, você está lá motivado para começar a rezar todo dia, a ter uma rotina, um planejamento, e aí quando passa essa motivação, você esquece e deixa pra lá. E a perseverança, ela é consequência da fidelidade. Então, quando a gente é fiel a Deus, a gente consegue perseverar. Quando você facilmente se desvia do teu propósito, do teu caminho, é porque você não enxergou realmente por que você está fazendo aquilo. Então medite, por que eu quero isso? Por que eu estou fazendo isso? E quando você tem um bom alicerce, você não vai desistir tão facilmente, apesar do desânimo, apesar de não estar motivado. Então, quando você começar algo novo, quando você tomar uma decisão, realmente decida e faça. Mesmo nos dias que você não estiver animado, motivado. Conselho número 5. Não percas o teu tempo. No ponto 356 e 57, ele fala assim: não compreende que te digas cristão e tenhas essa vida de preguiçoso inútil? Será que esqueces a vida de trabalho de Cristo? Todos os pecados parece que estão à espera do primeiro momento de ócio. O próprio ócio já deve ser um pecado. Quem se entrega a trabalhar por Cristo não há de ter um momento livre, porque o descanso não é não fazer nada, é distrair-se em atividades que exigem menos esforço. Aqui ele enfatiza, né, a importância da gente não ser preguiçoso e inútil, a gente poder aproveitar o nosso tempo, não perder o nosso tempo com coisas tão frívolas. Quanto tempo a gente perde em Instagram, em TikTok? Quanto tempo a gente perde nas redes sociais vendo só porcaria e coisa que não vai servir pra nada, que não vai ajudar a nós mesmos e nem a ninguém? E muitas pessoas às vezes utilizam as redes sociais como uma desculpa para descansar. Então, tô no meu momento de descanso, no meu intervalo. Mas
Muito pelo contrário, a rede social não descansa ninguém, aquilo ali só enche o seu cérebro de informações e você, quando você voltar para a sua atividade, você vai ficar mais distraída ainda. Então é importante que nós tenhamos opções do que fazer, de como descansar, né? Ele até falou que descansar não é ser inútil, é você fazer uma atividade que exija menos esforço. Então, quando você tiver lá um intervalozinho, um tempinho, tá esperando numa fila, num ônibus, ao invés de você pegar o celular e ficar no Instagram, no TikTok, por que você não lê um livro? Por que você não vai fazer uma meditação? Você não lê o Evangelho do dia? Por que você não reza um terço? Então a gente está sempre procurando ocupar o nosso tempo de coisas boas, de coisas realmente úteis. O conselho número 6 é: cultive a vida interior. Nos pontos 281 e 283 ele fala assim: o silêncio é como que o porteiro da vida interior. Tenha a vida interior e verás com cor e relevo inesperados as maravilhas de um mundo melhor, de um mundo novo, e terás intimidade com Deus. Sem vida interior, tudo desmorona. A rotina, ela vira um peso, o nosso plano, ela vira confusão, o que era para ser uma missão, às vezes vira vaidade. Então é necessário que nós possamos cultivar essa vida interior, essa vida de meditação, de silêncio. E ele diz, né, que o silêncio é como uma porta para a vida interior. É impossível você ter vida interior se você não faz silêncio, se você não medita, se você não procura se recolher, se você não procura estar com Deus. E quem vive com Deus por dentro, no seu interior, age com ordem por fora. Com uma vida interior verdadeira, cada tarefa ela se ilumina, você encontra sentido nas dificuldades e a ordem ela se faz presente até mesmo nos momentos de caos. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia de São José Maria Escrivá e eu vou deixar o link desse livrozinho aqui na bio, que você comprando através desse link, você ajuda aqui o canal e não te custa nada a mais. E se São José Maria ele alcançou a santidade, é porque com certeza ele tem ótimos conselhos, por que não aprender também com ele? E eu tenho certeza que esse livro ele vai transformar a sua vida. Ele tem mais de 900 conselhos, tem muita coisa aqui dentro. Ele é considerado o santo do cotidiano, então tudo que ele fala é muito realista, muito do nosso dia a dia. E com certeza vai te ajudar demais. Compartilhe aqui comigo se você já conhecia esses conselhos de São José Maria, se você pratica eles no dia a dia, qual é a sua dificuldade. Se você já leu esse livro de São José Maria ou outros escritos dele também, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e muito obrigada por ter assistido ao vídeo.